todos, eu sou o professor Leandro e na aula de hoje, 19/4/2021, nós falamos um pouquinho sobre função afim. Função afim também conhecida como função de primeiro grau, tá? E nós temos um pequeno resuminho. Função afim nada mais é que uma função formada por uma equação do primeiro grau. E aí eu tenho os exemplos, né? O que eu gostaria que vocês observassem aqui é o seguinte. Quando nós temos f de x, o que significa f de x? Em função do x, tá? Então, esse valor onde eu marquei em amarelo, ele vive em função do x, tá? Se o x é 2, o f de x vai dar 5. Se o x for 3, o f de x vai dar 6, e assim sucessivamente. O f de x também é conhecido como y, tá? Então, ó, y é igual a x mais 3. Perfeito? Perceba que é uma equação de primeiro grau. Como que eu sei isso? Mais uma vez, aonde nós temos o x, eu vou olhar o expoente. Como não tem, é 1. Por isso, é uma equação de primeiro grau. Isso serve para todas as demais, a B, a C. Beleza? Bom, coloquei aqui uma lembrancinha aí, um lembrete. X representa a variável independente e y a variável dependente. O gráfico desta função sempre será uma reta. Eu gostaria de deixar bem claro o que significa uma variável independente e uma variável dependente e uma variável independente. A variável dependente, ela depende exatamente da independente. No caso, ainda aqui do item A, nós temos a variável y, que é a variável independente, e ela vai depender do valor de x, tá? Como havia dito, se o x for 2, o y será 5. Se o x for 3, o y será 6. Se for 4, o y será 7. Então, perceba que ele sempre vai depender do valor de x para existir, perfeito? Lembrando também que o gráfico dessa função sempre será uma reta. Nós vamos fazer uma situação problema envolvendo uma função afim, que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Olha lá. 1. Em uma cidade brasileira, o preço de uma corrida de táxi é definida da seguinte maneira. A bandeirada custa R$ 3,00, custo fixo para todas as corridas. E o quilômetro rodado custa R$ 2,50. Perfeito? Determine uma função para calcular o preço da corrida, utilizando P para identificar o preço e N para identificar o número de quilômetros, aí no caso, quilômetros percorrido, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Por exemplo, como que você vai fazer uma formulazinha para saber o quanto você vai pagar no final dessa corrida? Vocês pensaram? Pensa no seguinte, nós temos aí o P, tá? O P, que representa o valor total, o preço a pagar pela corrida, tá bom? Então, nós temos lá. Esse preço é formado de que forma? Uma parte fixa, que no caso são os R$ 3,00, tá? Mais 2,5 vezes o N, tá? Nesse caso, o N representa a quantidade de quilômetros rodados, tá? Vamos lá. Vamos supor, vou colocar até entre parênteses aqui, colocar para N igual a 1, ou seja, para 1 quilômetro percorrido. Então, nós teremos P igual a 3 mais 2,5 vezes 1. Então, nós teremos um valor de P que é igual 3 mais 2,5, R$ 5,50. Perfeito? Aí, se ele percorrer, por exemplo, 10 quilômetros, vai. Vamos colocar aqui 10 quilômetros, um valor menor, né? Colocar aqui 10 quilômetros. Como que ficaria? Olha lá, pessoal. P é igual 3 mais 2,5 vezes 10, tá? Perceba que o valor de P, mais uma vez, ele depende do valor do quilômetro rodado, ou seja, de N. Perfeito? Então, vamos lá. P é igual 2,50 vezes 10, R$ 25,00. Mais 3, R$ 28,00. Tá bom? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Essa formulazinha que nós achamos, que nós encontramos, essa funçãozinha, ela chama-se lei de formação, tá bom?
nós damos o nome para ela de lei de formação de uma função. Então, marcar aqui, lei de formação, tá? No caso aí de uma função afim, tá bom? Esboce o gráfico dessa função. Pessoal, esboçar o gráfico é a mesma coisa que ligar pontinhos, tá bom? Eu coloquei apenas dois valores para n, n valendo 0 e n valendo 1. Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para carregar um pouco. Pronto, desculpa, tá? Então vamos lá. Para n igual a 0, então eu vou substituir. No lugar do n eu vou colocar 0. Então, o p é igual a 3 mais 2,5 vezes 0. Então, nesse caso aqui, quantos quilômetros ele percorreu? Nenhum. Ou seja, a partir do momento que eu marco a corrida, que eu entro no táxi, mesmo sem percorrer nenhuma distância, eu vou pagar já R$3 para o motorista, tá bom? Então, o P é 3, perfeito? Vamos supor que esse passageiro percorreu 2 quilômetros. Então, nós temos P é igual a 3 mais 2,5 vezes 2. 2 vezes 2,5, 5. Mais 3, 8. Então, pagará R$8. Perfeito? Então, nesse caso, nós temos o parzinho já de coordenadas, tá bom? Para montar o gráfico no plano cartesiano. Então, nós temos o valor de n e o valor de p, tá? Que se for olhar no plano cartesiano, é a mesma coisa que o valor de x e de y. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os pares de coordenada? Bom, os pares de coordenada nós temos 0, 3, 2 e 8. Tá bom? Agora começa a brincadeira de ligar pontinhos. Então vamos lá. Quando x, ou no caso o n, for 0, então tá aqui o 0, o y vai ser 3. Então nós marcaremos o pontinho em cima do 3. Por quê? Ele não andou nenhuma distância em x, apenas em y, tá bom? Quando o n, que é o x, for 2, ele vai ser quanto em y? Olha aqui, pessoal, ele vai ser 8, tá? Então perceba, ele é 2. Ele é 2 em x, ou no caso aqui em n, tá bom? Ó, e 8 em y, tá bom? Perfeito? Apagar para não ficar muito feio. Perfeito? Arrumei, pronto. Nós já encontramos já os parzinhos para montar esse gráfico. Bom, vamos traçar a reta, já que eu disse acima que essa reta, o gráfico dessa função, nada mais é do que uma reta, tá bom? Então vamos lá, vamos traçar aí a nossa reta. Olha lá, traçando a nossa reta da função, ou seja, o gráfico daquela função. Pronto. Traçamos aqui o gráfico da função. Deixa eu só arrumar direitinho, que acho que não ficou legal. Vou só marcar aqui. Marcando. Pronto, marquei certinho agora. Tá? Prontinho. Esse é o gráfico desta função específico, tá, galera? Dessa função, essa função aqui especificamente, tá bom? Essa função de P igual a 3 mais 2,5 vezes N, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos colocar em cima dessa base uma ideia, né? Uma outra situação, problema. Se uma corrida realizada nessa cidade custou R$23, quantos quilômetros foram percorridos? Bom, com base na mesma lei de formação, nós vamos pegar aqui, ó, a lei de formação. P, que é o preço pago, é igual a 3 mais 2,5 vezes N, tá? Ele já falou o preço pago, então nós vamos substituir o preço pago. O preço pago foi R$23, tá? Agora, eu vou simplesmente isolar o N, galera. Eu vou simplesmente isolar o N, tá bom?
Então, vamos lá. 23. O 3 está positivo, passa negativo. 2,5 vezes n, tá? Então, dá 20. O 2,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá bom? Prontinho, nós já temos aí o valor de n, tá? Então, nós temos que 20 dividido por 2,5 é igual a 8. Então, o valor de n nessa situação é 8. Ou seja, ele percorreu exatos 8 quilômetros, tá bom? E assim, nós findamos a aula de hoje, dia 19/4, tá? Na próxima aula, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre as funções, no caso, quando ela é crescente, quando ela é decrescente e a equação de segundo grau, tá bom? Até a próxima!